A seguir, Jornal das 6. Boa noite, hoje 27 de setembro e começa agora mais uma edição do Jornal das 6. E na noite de ontem, em uma cerimônia histórica, foi depositado no obelisco da Praça das Nações, no Parque de Exposições Vanderlei Burman, o livro de memórias e o livro de assinatura dos imigrantes. A cápsula será reaberta daqui 50 anos. No final da noite de ontem, a União das Etnias de Ijuí realizou um momento histórico da colonização de Ijuí. No obelisco da Praça das Nações, localizado no Parque de Exposições, foram colocados o livro de memórias e o livro de assinaturas dos imigrantes. Os documentos que celebram os 30 anos da Feira das Culturas Diversificadas e 20 da UET foram produzidos durante os anos de 2012 a 2016. Realmente, muitos que estão aqui estarão, nós talvez não, eu, porque com certeza com 114 não vai ter condições. Mas é um momento significativo, acho que é um dos momentos mais bonitos da nossa Expo Juí Fenadi, já começando com o nosso desfile e agora a inauguração da praça e hoje a guarda, a preservação desse documento histórico que nós estamos colocando nesse obelisco da Praça das Nações. Um depoimento, um livro onde que consta mais de 200 depoimentos, mais de 200 famílias que participam do movimento étnico e que fizeram questão de dar esse depoimento ou porquê de participar desse movimento étnico. Então é um legado vivo que a gente vai deixar para os nossos futuros, nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E com certeza, eu posso imaginar daqui 50 anos, se a minha filha, por exemplo, a minha neta ou meu neto possa ler o depoimento meu, o depoimento da minha esposa, com certeza a emoção deve ser muito grande, né? E é isso que a gente procurou fazer com que as pessoas transmitissem nesse livro toda a história da nossa Fenadi, toda a história dos 30 anos que Ijuí fez e que hoje está aqui na Praça das Nações, essas 32 bandeiras que representam os 32 povos que fizeram a imigração do nosso Ijuí e dentro do nosso parque nós temos 12 entidades que representam esses 32 povos. Então nós acho que todos nós, tanto da União das Etnias, a Comissão Central da Expo Ijuí, estão de parabéns por esses momentos tão significativos que nós estamos colocando, antecedendo o nosso grande evento. Séries faz parte da história da Fenadi e tem a mesma idade da feira, 30 anos. E daqui 50 anos pretende ser uma das privilegiadas a retirar o livro de memórias e o livro de assinaturas dos imigrantes do obelisco. É um momento de muito orgulho, é muito bom pensar que daqui 50 anos a gente vai ter uma história para contar para os nossos filhos, para os nossos netos, e esse fato de eu poder estar aqui também, estar completando 30 anos junto com a 30ª Fenadi é muito importante, porque para mim é um marco, é um momento especial na minha vida e também na vida de todas as pessoas que fazem parte desse movimento étnico. Os livros serão preservados até o ano de 2066, passando por 2 gerações a partir da atual. Nos próximos meses, vacina elaborada para conter o vírus da Zika deve ser testada em humanos. 80% delas estão no Brasil. O quadro é considerado de pandemia e o desenvolvimento de pesquisas para evitar o avanço das contaminações tem acontecido graças ao trabalho de grupos de pesquisadores do mundo todo. Na Universidade de São Paulo, testes feitos em camundongos permitiram o avanço de novos estudos na Escola Médica de Harvard. Lá, os testes foram feitos em macacos, animais com um sistema de defesa mais próximo ao dos seres humanos, e houve bons resultados com 3 possibilidades diferentes de vacinas.
A chamada vacina de DNA, que tem como base o DNA do próprio vírus, outra que utiliza a modificação genética do adenovírus, o vírus que está presente nos resfriados, e uma terceira, feita com o próprio vírus Zika inativo. Funcionaram muito bem em macacos rezo. Já tinham funcionado há algum tempo atrás muito bem em roedores. E em roedores em Harvard, eles usaram o mesmo sistema que a gente usou aqui na Universidade de São Paulo para testar se o vírus Zika causava ou não microcefalia. A gente mostrou que causa, a gente publicou isso também. A parametrização de todo o processo foi cedida para esse grupo em Harvard, que não tinha experiência com arbovírus, mas que rapidamente já conseguiu fazer uma prova de conceito. A Escola Médica de Harvard deve iniciar já nos próximos meses os testes da vacina em seres humanos, usando especialmente a plataforma de vírus inativado. São necessárias 3 etapas de testes em seres humanos para que a vacina possa ser disponibilizada no mercado. Se as pesquisas continuarem no atual ritmo, é provável que ela fique pronta já em 2018. A do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial da União de hoje, dia 27, divulgou as mantenedoras selecionadas para receber novos cursos de medicina. No Rio Grande do Sul, 4 municípios estão aptos a ter graduação: Erechim, Ijuí, Novo Hamburgo e São Leopoldo. As mantenedoras que constam na portaria do MEC são Fundação Regional Integrada, responsável pela Universidade Integrada do Alto Uruguai das Missões, União dos Cursos Superiores, Faculdade Estácio de Sá de Ijuí, Associação Pró Ensino Superior em Novo Hamburgo, Universidade Fevale, e a Associação Antônio Vieira Unicinos. No total, Ijuí vai ter direito a 50 vagas no curso de Medicina. O que você faz com os litros de PET que tem na sua casa? E com as embalagens de leite? Já pensou em reaproveitar o material para fazer uma horta, por exemplo? Confira na reportagem. Quem mora em casa ou apartamento pequeno pode achar difícil encontrar um espaço para plantar alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. Mas é fácil preparar uma horta. Uma opção é utilizar as garrafas PET que praticamente todo mundo tem em casa. Muito importante essa integração que a gente tem, né, de trazer o reaproveitamento de materiais que são gerados no meio urbano, né, buscados aí no supermercado, e transformado numa forma de reaproveitar e produzir novamente o alimento em cima desses materiais. Então a propriedade aqui do Birajá tem esse trabalho já há muito tempo, e é muito importante essa parceria que a gente faz com ele, né? Ele nos cede materiais, nos ajuda aí onde a gente precisa, e a gente também reciprocamente troca informações, né? E para o meio urbano, então, isso é fundamental, porque são produtos que são do consumo diário, e qualquer ação que a gente vai fazer, por mínima que seja para produzir o tempero da casa ou do apartamento, né, já vai ser uma grande contribuição para essa família não estar consumindo produtos com agrotóxicos, com produtos químicos, né? E também dando um destino mais adequado para as embalagens que a gente busca no mercado, que são de outros produtos consumidos pela família. A preservação do meio ambiente preocupa a todos, mas poucas pessoas realmente tomam atitudes para preservar. O senhor Obirajá, que conta ser criativo desde criança, decidiu usar criatividade e buscou formas de reutilizar materiais recicláveis. Bom, assim, eu desde criança, eu mesmo fiz os meus brinquedos. O meu pai trabalhava numa esquadrilha de madeira, e ele levava para casa a sobra das madeiras para nós queimar no fogão. Naquele tempo não tinha fogão a gás, era fogão a lenha. E como vinha pedacinhos de madeira, rodinhas e outras coisas, eu fazia meus brinquedos. Então ali eu via assim, que em vez de ser colocado no fogo aquele material, eu estava consumindo para as minhas brincadeiras. E ali fui amadurecendo, e eu vi assim, que com o passar do tempo começou a surgir coisas novas com relação a materiais como plástico, PET e outras coisas assim. Isso aí estava começando a sobrar no mercado.
Sobrar o quê? Em vez de ir para uma reciclagem, estava indo para um depósito de lixo, para entulhar rios, assim por diante. Em cima disso que eu comecei há 25 anos começar a trabalhar com esses materiais. Os alimentos que podem ser produzidos são os mais diversos: hortelã, melissa, erva cidreira, poejo, paraxás, temperos como manjericão, manjerona, orégano, salsinha, bolinha, alecrim e pimentas. É possível também plantar hortaliças como couve, alface, rúcula e legumes como cenoura, tomate, alho, cebola e batata. Que tal tudo isso em uma horta móvel? Bom, a horta móvel, assim, eu pensei assim, como eu já fiz trabalhos na Sabeve, as pessoas de mais idade têm problema para carregar peso. Então eu fiz assim, eu fiz uma horta em cima de rodinha. Então a pessoa leva aonde que ela quer a horta. Por exemplo, vai chover, ela leva a horta para fora na chuva. E traz para dentro de casa e assim já é mais uma atividade para a pessoa idosa, no caso. E ela vai ter os temperos dela também. Bom, assim, essa horta assim, é um vaso semi-hidropônico. É um vaso com garrafa de 5 litros de água mineral, que eu trabalho ela, deixo ela redonda para uma encaixar na outra. E assim, e num espaço de 35 por 35 centímetros por 35 centímetros, tem 4 vasos, cada vaso com 5 litros de terra. Isso é suficiente para uma família consumir os temperos da casa num pequeno espaço. Além do que, não tem problema de solo, porque ele fica suspenso, e tem o reservatório de água. Conforme a planta, por exemplo, uma cebolinha, o reservatório de água dura até 30 dias sem você precisar botar água. A salsa já consome mais água, então a salsa de 15 em 15 dias tu tem que repor a água. E quando eu reponho essa água, eu coloco solução hidropônica junto. Por quê? Porque com a solução hidropônica eu não preciso trocar a terra de tempo em tempo. Porque a planta vai extrair desse material, é um material químico, mas hoje é o que está sendo usado. A planta extrai os nutrientes que ela precisa, todos os nutrientes da terra e da água também. Que essa água vai ter esse adubo para ela. Assim, hoje, por exemplo, o leite em embalagens plásticas não vem mais, praticamente não existe mais. Existe essa caixinha que é o Tetra Pak. E isso aqui é contaminante também. Se você não utilizar ele corretamente para reciclagem, ele se torna um baita problema, que tem papel, plástico e alumínio. Então eu vendo isso aqui, eu disse assim, por que não aproveitar isso também? Então o que? Eu corto ela no meio e de uma caixinha eu faço duas sementeiras. Embaixo vai uma camada de elemento filtrante, para filtrar quando eu colocar água aqui, a terra não descer para baixo, porque tem uns furinhos aqui. Então isso segura a terra e esse elemento filtrante, ele retém umidade, que é o que a planta precisa. E assim eu estou fazendo a minha parte, em vez disso aqui ir, por exemplo, para o lixo, eu antes dou um uso para ele para depois ser descartado corretamente. Além da horta, ele arruma cadeiras com as PETs e agora está implementando o sistema em parreirais de uva. Isso aí foi um trabalho que eu fiz uma oficina na IPAM. Lá eles mostraram como que fatiava a garrafa PET. Em cima disso, eu comecei a aperfeiçoar aqueles equipamentos. E como eu fiz as fitas, faço assim a recuperação de cadeira, eu pensei o quê? Não, vamos fazer algo mais com essas fitas. Como está surgindo coisas novas que eu ainda não falo porque eu ainda não testei. Então assim, como que funciona na parreira? Quando um produtor vai fazer o tratamento com calda sulfocálcica na parreira, a calda sulfocálcica ela é corrosiva e ela corrói o metal, o arame no caso. Então, de um ano para o outro, um arame que é galvanizado, o outro ano já perdeu a galvanização. E assim vai até que o produtor tem que trocar aquele arame. Outra coisa, como é uma fita, a fita tem o quê? E tem em torno de 3 a 6 milímetros. Essa fita eu fatio da espessura que eu quero.
Só que quando um galho de parreira vai apoiar em cima da fita, ela vai apoiar em, digamos, 6 milímetros. Enquanto que um galho de parreira vai apoiar em cima de um arame, vai apoiar em cima de 1 milímetro. Então o que? Vai haver um atrito entre aonde está apoiado o galho e o galho. Então assim, como é uma base maior onde o galho se sustenta, ele vai ter um atrito menor entre galho e o material que está sendo suspensado. Outra coisa assim, com relação à estrutura como foi vista aqui, quando há um vento, por exemplo, eu já fiz um teste, a parreira trabalha toda ela. Por quê? Porque o plástico ele cede, mas ele não baixa, mas ele trabalha. Então o quê? Se vem um vento forte, o galho não bate, por exemplo, porque o parreiral vai junto. Então assim, ele é muito interessante isso que eu comecei a presenciar lá na minha propriedade, que eu já fiz isso, que assim com o vento toda a parreira trabalha junto. Não, ela não fica estática. O arame fica estático e as folhas se batem. Assim não, ela trabalha toda ela junto. Muito interessante isso. Exatamente, é um produto de fácil produção e serve também como uma terapia muito importante para as pessoas que moram em espaços pequenos, né? E também no momento que vai se trabalhar com isso, vai envolver a família, vai sempre ter aquele momento que você vai ter que se dedicar para cuidar daquilo ali. E aquele cuidado que você vai ter é com o alimento do dia a dia. Então, a integração da família, pai, filho, esposa, tudo isso aí é muito importante na educação ambiental, né, na continuidade desse processo aí de sustentabilidade, né, mesmo que seja dentro de um apartamento. Com criatividade e dedicação, o Sr. Ubirajá pretende criar muito mais coisas que venham a contribuir com a preservação do meio ambiente.